Olá pessoal, sejam bem-vindos aqui ao seminário. Vamos começar mais uma sala temática, desta vez trazendo aspectos relacionados ao controle de pessoal e os sistemas aplicáveis. Talvez quem esteja assistindo já me conheça de alguma visita que fizemos às unidades, e o nosso interesse aqui é esclarecer alguns pontos controvertidos e que o tribunal normalmente cobra dessas unidades. Então vamos a ele. Trazendo aqui a princípio, o trabalho exercido na área de controle de pessoal, ele é exercido na área de admissão, com os atos de admissão inicialmente. No final da vida ativa do servidor, temos os atos de aposentadoria, também analisados pelo tribunal, e o que iremos ver aqui é toda a parte residual, toda a parte de remuneração, de atos relativos a licença, gratificações em geral e tudo mais. É isso que a gente vai ver um pouco aqui e que demanda uma série de atividades da unidade. Alguns controles aqui, dentre outros que o tribunal vem exigindo dos jurisdicionados. Acumulação de cargos. Acontece bastante, com muita frequência. Controle de falecidos e atuação tempestiva quanto aos pagamentos. O que é isso aí? Alguém falece, o servidor ou na ativa ou já aposentado, e como é que isso deve ser feito para evitar pagamentos indevidos após o falecimento. Terceiro, aposentadoria compulsória e atuação preventiva. Quarto, inatividade e pagamento pelos institutos de previdência. O que seria isso daí? A pessoa que está inativa e que continua sendo paga pela prefeitura quando deveria estar sendo paga pelo Instituto de Previdência ou até mesmo pelo regime geral de Previdência Social. Quinto, pagamento dos pisos salariais. Vejam, esse é um pequeno conjunto das atividades que são exercidas aqui em termos de controle de pessoal. Não apenas isso, mas exercemos controle na parte de nepotismo, pagamento de gratificações, remunerações em geral, subsídios, reajuste de subsídios e tudo mais que é relevante à parte ativa do servidor. Vamos ver um esboço, alguns tópicos relativos à acumulação de cargos. Como eu disse, a acumulação acontece frequentemente. Nós, todos os dias, identificamos diversas acumulações de cargos. Aí, a responsabilidade pela legalidade da prestação de serviço do servidor também é da unidade. O tribunal fiscaliza, mas a unidade que paga ao servidor também é responsável pela legalidade de sua prestação. Ou seja, se ele estiver acumulando cargos indevidamente, também é responsabilidade dela trazê-lo à normalidade constitucional. Segundo, a unidade jurisdicional, seja ela uma prefeitura, uma câmara, um instituto de previdência ou qualquer outra, deve exigir declaração do servidor de não possuir vínculos em desacordo com a legislação quando do ato de admissão. Isso já foi uma decisão do tribunal e uma determinação para que todas as unidades façam isso quando da admissão do servidor. Ele, de próprio punho, vai dizer lá: eu não possuo outros vínculos em desacordo com a Constituição. É importante que a unidade exija isso. A UJ pode consultar o sistema Tome Conta do tribunal e obter uma relação dos possíveis vínculos que o servidor tenha com outras unidades. Como é isso aí? O que é que isso ajuda a unidade? A unidade pode perguntar: poxa, como é que eu vou saber que o servidor está trabalhando em uma outra prefeitura, em uma câmara, em um instituto de previdência do município vizinho? Esse sistema Tome Conta, ele traz uma relação dos vínculos que o tribunal recebe de cada unidade jurisdicionada e os lista nesse sistema Tome Conta, podendo que qualquer unidade jurisdicionada acesse esse sistema e saiba quais os possíveis vínculos que esse servidor tem no momento. Eu digo quais os possíveis vínculos pelo seguinte, porque pode ter uma informação equivocada lá dentro e essas informações não são exatamente auditadas pelo tribunal na hora que a gente coloca dentro do sistema Tome Conta. Então isso serve para dar uma ideia daqueles vínculos ali daquele servidor. Então, caso a unidade se interesse, ela pode, assim que for admitir o servidor, já entrar no sistema Tome Conta e verificar os vínculos
e já pedir uma posição do servidor quanto a isso daí. Caso a UJ receba indícios de acumulação oriundos do sistema SGI, esse sistema nós vamos ver daqui a pouco, um pouco dele, ou de qualquer outra fonte, deverá proceder à averiguação. E, se for o caso, abrir um procedimento administrativo com vistas a coibir a possível acumulação irregular. Então, veja, supondo que a unidade não tenha conhecimento dos vínculos daquele servidor, mas recebeu uma denúncia ou recebeu um indício do sistema SGI dizendo, olha, existe uma possível acumulação desse servidor aqui. Então, o procedimento que deve ser feito é averiguar se isso constitui-se em verdade ou se o servidor já saiu daquela unidade ali onde ele prestava serviço ou se tem alguma coisa errada, alguma informação equivocada que deram e que está colocando ele como acumulando ilegalmente. Vamos passar para um outro tópico agora, que é em relação ao controle de falecidos e a atuação tempestiva quanto aos pagamentos. Como eu falei, esse controle de falecidos deve ser feito continuamente, para evitar que haja pagamentos ilegais em desacordo com a legislação. Então, por exemplo, muita gente, quando falece, a família procura identificar, trazer ao órgão a informação do falecimento. Mas isso nem sempre acontece. Quando a própria família traz a informação, o órgão já fica sabendo e já induz aos procedimentos necessários. Mas às vezes acontece do órgão não saber isso, ou saber depois de algum tempo. E aí existem pagamentos que foram feitos ao longo desse período em que a pessoa já estava falecida e não deveria mais receber nada. O que poderia ser feito era uma pensão a alguém da família. Mas, no entanto, aquele pagamento pela aposentadoria do servidor continua sendo feito como se ele vivo fosse. E aqui eu trago alguns tópicos inerentes a esse problema aí e que visam evitar maiores problemas por parte da unidade. A unidade, eu coloco o J, mas entendo como unidade jurisdicionada, seja ela prefeitura, câmara, instituto de previdência. Deve fazer constar em legislação municipal os procedimentos necessários para a devida constatação do óbito, bem como recadastramentos, bloqueio de pagamentos, resgate de possíveis valores já depositados em bancos, cálculo de valores proporcionais a que o servidor tenha direito, valores como 13º, como férias, como qualquer outro valor proporcional, férias não, desculpe, mas 13º, por exemplo, proporcional que ele tenha direito, e o que fazer também quando não houver saldo suficiente para o devido resgate, ou seja, foi pago indevidamente, a unidade contactou o banco e o banco chegou e disse para ela, olha, infelizmente eu não tenho mais saldo aqui, alguém fez um saque desse valor. E aí, como deverá ser o procedimento para que a unidade consiga ressarcir o erário desse valor pago indevidamente? Isso tudo deverá constar em legislação, todo esse procedimento, passo a passo, para que isso daí, inclusive, oriente quem está na posição, na função de ressarcir esses valores. A unidade deve realizar verificações frequentes, inclusive por meio de prova de vida. Se ela identifica algum problema, ela deve verificar logo de imediato. A parte do recadastramento também visa obter essa prova de vida aí, ou seja, recadastramentos anuais. Isso deve ser minimamente colocado como passo a passo para que isso daí seja realizado de forma contínua e automática por quem esteja lá, independente da equipe que componha o Instituto de Previdência, a Prefeitura ou a Câmara. O SIRC é um Sistema Nacional de Informações de Registro Civil. Antigamente ele se chamava SISOB, mudou o nome, foi ampliado e hoje ele tem não só dados de falecimentos, mas como dados de nascimento também,
Ele se chama Sistema Nacional de Informações de Registro Civil. Ele constitui-se uma ferramenta passível de verificação, porém não exclusiva. E por que não exclusiva? Porque também existem informações equivocadas dentro desse sistema aí. Infelizmente existem, são alimentadas erroneamente por um motivo ou outro, e aquilo ali deve servir de base, de estimativa, mas não uma ferramenta exclusiva para consulta. Caso a UJ, a unidade, receba indícios de acumulação oriundos do sistema SGI ou de qualquer outra fonte, deverá proceder à averiguação em caso confirmado de irregularidade, proceder conforme a legislação determine. Volto a dizer, tem que estar na legislação todo o procedimento necessário para que erros sejam evitados e para que quem esteja na equipe conduza esses procedimentos da melhor forma possível e sem dúvidas com relação à legalidade, à eficácia desses procedimentos. Mudando agora um pouco do tópico, aposentadoria compulsória e a atuação preventiva. Existem, inclusive, alguns aspectos que eram controversos no passado e que a emenda 103 de 2019 já elucidou isso daí. Vamos ver logo em seguida aqui. A unidade é responsável por averiguar os servidores que se encontrem nessa situação. Então, vejam, não esperem pelo tribunal. É a própria unidade que tem que averiguar quem já deveria ter sido aposentado compulsoriamente hoje, aos 75 anos, conforme a legislação, e, ao identificá-los previamente, já proceder a que a aposentadoria dele seja preparada e que o próprio servidor também seja preparado para isso, para que ele não seja pego de surpresa. Então, às vezes, a pessoa está lá trabalhando normalmente e chega a notícia, olha, você vai ter que ser aposentado compulsoriamente e isso vai acontecer amanhã. Então, como é que fica a unidade em que ele trabalha e como é que fica o próprio servidor em vistas disso? Então, a unidade é responsável por averiguar essa situação aí. Como eu falei, a emenda constitucional 103 de 2019 inseriu o parágrafo 16 do artigo 201 da Constituição de 88, trazendo novos tipos de vínculos à obrigatoriedade da aposentadoria compulsória. Como assim? Havia um aspecto controverso antes da emenda que muita gente questionava se os empregados públicos estariam inseridos nessa questão da aposentadoria compulsória, já que ela era melhor descrita no artigo 37, que é destinado aos servidores efetivos estatutários. Mas aí a emenda veio para eliminar toda essa dúvida que há aí. E inseriu o parágrafo 16 do artigo 201, onde esse parágrafo traz novos vínculos a essa obrigatoriedade aí da aposentadoria compulsória. Não vamos aqui adentrar no que tem no parágrafo, basta uma consulta rápida da Constituição, e nem nos aspectos ainda controversos que possam existir. Nosso interesse aqui é trazer os tópicos necessários para que vocês tenham uma visão mais ampla da questão e que possam, dentro da sua unidade, trazer novidades que possam ajudar tanto o servidor quanto o trabalho dentro da unidade. É importante que a unidade tenha mecanismos de detecção dos futuros aposentados para que possa se programar para a perda da força de trabalho, bem como avisar o servidor sobre sua situação para não ser pego de surpresa. É aquilo que eu tinha falado. Então não adianta você chegar para o servidor e dizer, olha, tu já deveria ter se aposentado, então você já vai se aposentar amanhã. Para ele é uma surpresa e pode ser uma surpresa bastante ingrata. Ele não tinha se programado para isso e nem o local de trabalho dele tinha se programado para aquela perda de força de trabalho. Então ela vai ter que substituir essa pessoa, os trabalhos que ela vinha desenvolvendo. Alguém vai ter que continuar, dar continuidade. E aí como é que fica isso daí se for uma coisa que aconteça do dia para a noite? É muito difícil. Então é indicado que a própria unidade estabeleça controle de procedimentos para verificar de tempos em tempos quais servidores se encontram nessa situação de aposentadoria compulsória.
A aposentadoria compulsória deverá ocorrer automaticamente no dia em que o servidor completar 75 anos. Então, veja bem, a portaria deve sair, no máximo, com data do aniversário dele quando completar 75 anos, independente do sexo. Muita gente fica questionando, não, mas a data da portaria pode ser depois? Não, não pode ser depois. É no máximo no dia que completar 75 anos. Obviamente pode ser antes, caso ele se aposente por outra regra. E aí vem o que tem abaixo aqui. Não há mais para prorrogação e o processo deve ser conduzido de forma célere e automática pela administração. A data de desligamento é, portanto, impreterível e obrigatória. E o servidor poderá optar por outra regra de aposentadoria que lhe seja mais favorável, caso já possua requisitos necessários para se aposentar por tal regra. O que é que isso daí diz? Bom, muitas vezes quando o servidor chega aos 75 anos, ele já tem os requisitos necessários para se aposentar, por exemplo, por uma aposentadoria por tempo de contribuição, que pode lhe ser mais favorável do que a regra da aposentadoria compulsória. E ali, o próprio servidor deverá ser apresentado das possíveis regras que ele poderá se aposentar e escolher a que melhor lhe favoreça, não necessariamente a de aposentadoria compulsória. O que se requer aqui é que ele esteja aposentado ao completar os 75 anos. Novo tópico: inativos e pensionistas sendo pagos pela folha da prefeitura. Encontramos diversas vezes muitos servidores que já se aposentaram ou que são pensionistas e que, em vez de estar sendo pago pelo Instituto de Previdência, seja ele no regime próprio de Previdência Social ou pelo regime geral de Previdência Social, que deveria estar sendo pago por eles, continua sendo pago pela prefeitura. Isso é possível em algumas situações, sim, em outras não. Vamos ver algumas delas aqui. O pagamento do servidor ao se aposentar deverá deixar de ser realizado através da folha da prefeitura e passar para o Instituto de Previdência ao qual o município esteja vinculado, seja o regime próprio ou o regime geral, salvo algumas exceções, como, por exemplo, decisões judiciais. Então, eu peguei um caso, por exemplo, em que era um motorista da prefeitura, servidor efetivo, ele sofreu um acidente de trabalho e não pôde mais trabalhar. Ele entrou na justiça e a justiça disse que a prefeitura teria que pagar ele. Então, veja, foi uma aposentadoria por invalidez, mas a justiça disse que ele deveria ser pago pela prefeitura. Então, é um inativo que está sendo pago pela folha da prefeitura e está correto. Outro caso, casos vinculados ao antigo IPSEP. Esse IPSEP, para quem não conhece, é o Instituto de Previdência aqui do Estado, e que, ao ser extinto, o pessoal que estava sendo pago por ele passou a ser pago pelo próprio órgão de origem dele. Então, essa é uma outra situação possível de acontecer. Terceiro item, casos anteriores a alguma mudança de regime. Às vezes, alguns municípios mudam de regime. Como assim? Eles estavam no regime geral e passam para o regime próprio. E aí, os servidores que estavam vinculados a esse regime geral passam a ser pagos pelo regime próprio. Isso também é possível. Parlamentares, aliás, desculpem, casos anteriores à mudança de regime, o pessoal que estava sendo pago pela prefeitura continua sendo pago pela prefeitura e os novos servidores que venham a se aposentar passam a ser pagos ou pelo regime municipal ou pelo regime geral de previdência social. Quarto item, parlamentares vinculados ao antigo FEPA. Para quem não conhece, esse FEPA era um fundo de aposentadoria dos parlamentares que havia aqui no Estado. E esses parlamentares que eram vinculados a esse FEPA foi extinto e deixou de ter as regras dele estabelecidas para os novos parlamentares. Porém, os antigos continuam sendo pagos como se vinculados a ele fossem, porém, pelas folhas do Estado, do nosso Estado, nesse caso aí. Pensões especiais.
Tem muitos municípios que confundem as pensões especiais com as pensões previdenciárias. As pensões especiais são concedidas através de lei municipal e não se confundem com as pensões previdenciárias que ocorrem por falecimento do servidor. Como assim? Eu vou dar um exemplo aqui. Tem um município nosso, pernambucano, que ele resolveu conceder uma pensão especial ao Santo Antônio. E por quê? Não sei os motivos que ele quis isso. É um santo venerado no município, mas ele quis conceder. E concedeu isso através de lei municipal. Isso é considerado como uma pensão especial que não tem nada a ver com as pensões previdenciárias, que são aquelas em que o servidor é descontado mensalmente e paga para depois usufruir da aposentadoria. Seja ele como aposentado, seja um pensionista dele após seu falecimento. Possíveis leis municipais que adentrem no tema de aposentadorias e pensões deverão respeitar os princípios elencados no artigo 37 da Constituição, bem como os limites dispostos na Emenda Constitucional número 103 de 2019, que significa: os princípios elencados no artigo 37 cuidam da moralidade, impessoalidade, legalidade e tudo mais. São 5 princípios. Esses princípios devem ser respeitados pelas leis municipais, que adentrem nesse tema de aposentadorias e pensões. Não podem ser leis que abranjam um determinado número de servidores restrito, ou uma restrição a nível temporal. Vou dar um exemplo aqui. Aconteceu com um determinado município que foi promulgada uma lei que dizia respeito a servidores que estavam se aposentando dentro do período, um período bem restrito, apenas alguns meses. Eles tinham o direito a um complemento de aposentadoria baseado no que eles viessem a receber do regime geral. Eles eram vinculados, inclusive, ao regime geral e não ao regime próprio de previdência. Essa lei aí está totalmente controversa. Ela não respeitou esses princípios do artigo 37 e ela foi questionada aqui pelo tribunal. Esses limites dispostos na Emenda Constitucional número 103, que tem aí, diz respeito ao que os estados e municípios podem modificar daquelas normas gerais da Emenda 103. Então, quando forem tratar de leis municipais que adentrem nesses temas aí, tomem cuidado com isso. Um novo tema bem interessante também, que também é um pouco controverso, é o pagamento dos pisos salariais. Professores, aqui vamos entrar nos pisos de professores e nos pisos de agente comunitário de saúde e agente de combate a endemias. Eu vou resumir aqui como ACS e ACE. Eu coloquei esse tópico aí, essa observação, que é para trazer um alerta para alguns municípios, principalmente prefeituras. Vejam, o tema 911 do STJ diz: o piso salarial não repercute automaticamente na estrutura remuneratória da carreira, sendo necessária a existência de previsão legal para esse fim. Isso porque a finalidade do piso é estabelecer o valor mínimo a ser adimplido a determinada categoria profissional e não servir de base de cálculo das progressões que compõem o plano de cargos, carreira e remuneração do município. E aí eu trago um exemplo também que aconteceu aqui no estado de Pernambuco. Eu sei que aconteceu em algum município, mas acredito que esteja acontecendo com vários outros. Muitas vezes você tem uma lei que diz que você deve estar adimplente com o piso salarial dos professores, ou entrando no caso dos professores aqui, mas pode acontecer com outro também. Você tem também uma outra lei que diz respeito à estrutura de plano de cargos e carreiras. E o que é que aconteceu com esse município? Ele tentou pagar o piso salarial, principalmente na época que subiu bastante, foi 30 e poucos por cento, não lembro agora o número exato. Ele tentou pagar o piso salarial e logo que ele colocou todo mundo, todos os professores dele, no nível do piso, quem estava abaixo subiu para o piso, veio o sindicato, vieram professores fazendo protesto porque
A partir daí, deveria ser aplicada a lei que dizia respeito à estrutura de planos de cargos e salários. E essa lei estabelecia que o nível 1 era o piso, o nível 2 ia ter 5% de aumento em relação ao nível 1, o nível 3 em relação ao nível 2 e assim sucessivamente. Então imaginem o caos que aconteceu com o orçamento desse município aí. Então é por isso que eu trouxe esse tema 911 aí. O piso, o valor do piso não deve repercutir automaticamente na estrutura remuneratória da carreira. Isso influi bastante no orçamento do município. Peço que vocês revejam as leis para que elas não venham a criar conflito junto do orçamento do município. Com relação ao piso de professores, temos a Lei 11.738 de 2008 e suas alterações posteriores. Essa lei institui o piso salarial profissional nacional para os profissionais do Magistério Público da Educação Básica. Educação básica, e aí você tira os professores universitários. Mas como a gente está tratando aqui de Estado e município, essa lei diz respeito aos dois. Com base nessa lei, alguns municípios brasileiros entraram com ação direta de inconstitucionalidade. Ação número 4167, perguntando sobre a constitucionalidade dessa lei e se a União teria competência para dispor sobre normas gerais relativas a esse piso aí, já que isso iria influir diretamente nos estados e municípios. E o STF entendeu que sim, a lei é constitucional e a União tem competência sim para dispor sobre esses aspectos. Coloquei aqui a interpretação atual do STF. Na verificação do piso salarial, deve-se considerar o vencimento base acrescido de vantagens de caráter permanente e genéricas concedidas a toda a categoria. Vou explicar um pouco disso daí. Se vocês lerem essa ação direta de inconstitucionalidade, só um minuto. Tá. Se vocês lerem essa ação direta de inconstitucionalidade, vocês vão verificar que o relator dispôs sobre vencimento base e não sobre a remuneração total da categoria. Só que hoje o entendimento do STF diz respeito ao seguinte: o vencimento base poderá ser acrescido também para compor o piso salarial de vantagem de caráter permanente e genéricas concedidas a toda a categoria. Ou seja, não pode ser algo específico, teria que ser algo inerente ao cargo e sem distinção alguma. De modo análogo, o piso do ACS e ACE é a Lei 11.350 de 2006 e suas alterações posteriores, em especial a Lei 12.994 de 2014. Essa Lei 11.350 regulamenta o parágrafo 5º do artigo 98 e que dispõe sobre o piso de ACS e ACE. Tudo que vocês quiserem está lá nesta lei. E a interpretação do STF é análoga à dos professores, em que o piso é constitucional, não há de respeito à competência dos entes federativos, e que para a verificação do piso deverão ser consideradas as parcelas fixas, permanentes e em caráter geral para toda a categoria. Alguns sistemas que o tribunal utiliza para a área de controle de pessoal. Nós vamos falar um pouco do sistema SAGS pessoal e do sistema de gerenciamento de indícios SGI. O SAGS pessoal constitui-se de envio de remessas contendo folhas de pagamento e atos de pessoal. As resoluções 20 e 26, a 20 trata do sistema SAGRES como um normativo de ordem geral para os vários módulos do SAGS, a 26 especificamente do módulo do SAGS pessoal e a 135 que trouxe isenção para remessas entre 2016 a 2019. Traz também, essas resoluções trazem a responsabilização pelo envio de remessas e cuida também do envio tempestivo de remessas. O que é isso aí? As remessas têm um prazo para serem enviadas. É importante que elas sejam enviadas de modo tempestivo ou
poderão estar sujeitas a autos de infração pela inadimplência. Autos de infração por inadimplência. Acabei de falar. Adequação dos dados internos da folha de pagamento com as informações enviadas via remessa. O que é isso aí? O que é enviado via remessa deve trazer a veracidade das informações de pagamento. Muitas vezes encontramos informações distorcidas, equivocadas, que não estão condizentes com o que acontece na realidade do município. Quero trazer um alerta aqui com relação aos contratos com a empresa de assessoria. Não que isso seja ruim, de modo algum. Mas alguns cuidados que vocês devem ter em mente. Como, por exemplo, guarda dos dados. É frequente encontrarmos contratos que os municípios fazem com essas empresas de assessoria, em que essa guarda dos dados não é abordada. Então, quando é encerrado o contrato com aquela assessoria, ele simplesmente diz, não, isso não consta do contrato, eu não sou obrigado a te repassar os dados. E aí o município muitas vezes fica sem saber exatamente quais os servidores que estão ativos, quais estão aposentados e tudo mais. Envio e posterior confirmação. Ao ser enviados os dados, é possível consultar esses dados no próprio sistema SAGS pessoal. Ao enviar a remessa é processada. Após ser processada, você poderá entrar no sistema SAGS pessoal e consultar o servidor ou os servidores que lhe tragam parâmetros para você saber se o que foi enviado está correto, se tem alguma coisa distorcida. O SGI trata de envio de indícios de irregularidades encontradas. E aqui eu faço uma ressalva para uma particular atenção para o envio de indícios de irregularidades encontradas. Aquilo que a gente envia não necessariamente constitui-se uma irregularidade. É algo estranho que a gente resolveu pedir uma explicação para a unidade e que pode se constituir uma irregularidade ou não. Pode ser uma informação equivocada que tenha sido enviada, ou por essa unidade ou por outra, em caso de acumulação. Pode ser uma distorção no entendimento daquilo ali, ou seja, por exemplo, um inativo que está sendo pago pela folha da prefeitura e ele está sendo pago por uma questão de decisão judicial. Isso está errado? Não, está correto. Mas é necessário que a unidade traga o esclarecimento necessário para que a gente evite um possível processo posterior. As resoluções aplicadas são a 174, a 258 e, recentemente, a 280. É necessário que os esclarecimentos sejam enviados dentro do prazo. Para o SGI, também temos autos de infração aplicáveis, que são verificados de tempos em tempos, verificando se a unidade realmente mandou os indícios, esclareceu os indícios ou não, se ela está adimplente ou não com esses prazos. É importante que haja a documentação comprobatória nos esclarecimentos. Muitas vezes encontramos esclarecimentos que não trazem nenhuma documentação anexada. Então, como é que a gente vai estabelecer que aquilo que está sendo dito é a verdade dos fatos? Então, é necessário que se traga a documentação para que seja analisado aqui. Inclusive, o entendimento da unidade pode ser um, o entendimento do tribunal pode ser outro, inclusive com a própria documentação lá dentro. As resoluções trazem a responsabilidade para o representante legal da unidade e para o perfil de gerenciador. Então, quem for gerenciador do sistema SGI ou também para o SAGS pessoal, as resoluções que são aplicáveis a esses dois sistemas trazem as responsabilidades para cada um deles. Como eu falei, autos de infração por inadimplência no envio dos esclarecimentos. É importante que a unidade verifique isso daí continuamente. Bom, aqui a gente já está chegando ao fim. Eu vou trazer algumas informações importantes aqui. Então, quem quiser saber mais acerca desses cursos, desses sistemas, temos os cursos disponíveis no site da Escola de Contas Professor Barreto Guimarães. É necessário que haja o cadastramento dos gerenciadores dos sistemas. Isso já deve ter sido falado aqui em alguma outra sala temática.
mas os gerenciadores escolhidos pelas unidades devem estar cadastrados aqui dentro do tribunal, especificando o sistema que ele será responsável. O local de informações técnicas sobre o sistema, para quem não conhece, existe na página da internet do tribunal. Lá, para cada sistema, você vai ter todas as informações técnicas necessárias para isso. Ressalto aqui a adimplência quanto aos prazos estipulados. E, por final, o controle e armazenamento dos atos do pessoal. É comum que a gente vá na unidade e a unidade não tenha disponível aqueles atos que ocorreram no passado, seja dentro da própria gestão, seja de gestões passadas. É importante que isso esteja dentro do controle da gestão atual. Trago aqui a gerência que cuida desse controle pessoal, que acabamos de ver, GSP, o e-mail, caso vocês queiram tirar alguma dúvida, gestão@gscp@tcepe.tc.br. Aqui embaixo temos as formas de entrar em contato para suporte aos sistemas. Caso você tenha alguma dúvida com relação ao funcionamento do sistema, caso você tenha alguma dúvida como esclarecer determinado ponto, você pode entrar em contato através do telefone 0800 281 7717, atendimento segunda a sexta, de 8 a 17, ou através do e-mail atendimento@tcepe.tc.br. No mais, agradeço a participação de vocês, espero ter trazido informações importantes e ter esclarecido algumas dúvidas. Infelizmente não deu para entrar em cada um dos tópicos especificamente, porque temos muitos temas controversos e aí iríamos demandar um longo tempo aqui. Mas de qualquer forma agradeço a participação de vocês e espero ter ajudado.